Caros alunos, eu quero colocar aqui para vocês, no dia de hoje, na segunda aula nossa do sistema nervoso, alguns tópicos importantes. Eu vou elencar eles bem detalhadamente para que vocês fiquem atentos sobre aquilo que eu quero dar ênfase, porque como vocês já podem ter percebido, o nosso sistema nervoso ele é um assunto bem complexo e é necessário que o professor dê uma orientação sobre os tópicos principais, e é isso que eu vou falar na aula de hoje. Eu vou agora esclarecer alguns termos de relação que são utilizados principalmente aqui no sistema nervoso, mas eles também são encontrados no restante do corpo, alguns deles. Eu vou passar uma relação aqui, dar uma explicação sobre cada um deles sucintamente. A primeira questão aqui, você tem a denominação rostral e caudal. Elas são opostas entre si. Aqui, rostral é tudo aquilo que é próximo da cabeça, né? E caudal, tudo que é próximo da cauda, né? Então, rostral, caudal. Essa é a relação. Contralateral. Contralateral, ele é o oposto de ipsilateral. Então, contralateral é quando duas estruturas elas estão em lados opostos do corpo. Então, elas são contralaterais. Uma está do lado direito, outra está do lado esquerdo. Agora, ipsilateral. Ipsilateral é quando ela está do mesmo lado do corpo. Agora, temos aqui distal e proximal. Uma estrutura distal e proximal. É aquilo que eu dei o exemplo aqui do úmero, né? Proximal, distal. Na origem do órgão é proximal. Na parte mais distante do órgão é distal. Proximal, distal. Outra coisa, dorsal e ventral. Então a parte dorsal é aquela próxima do dorso, aqui atrás. A parte ventral nós relacionamos ao abdômen, né? Então essa parte da frente, dorsal, ou parte ventral ou anterior, dorsal ou posterior. Outra aqui, intermédio. Então você tem uma estrutura aqui, que ela está entre duas estruturas, né? Então ela está entre uma estrutura lateral e uma estrutura medial. Ela está bem aqui no meio, tá? Então é intermédio. Nós vemos nos ossos do pé, né? Tem o osso lá que você tem assim, lateral, intermédio e medial, né? Os ossos do pé. Aqui, lateral e medial já. Bom, lateral e medial. Lateral é mais afastado do plano mediano do corpo. Medial é mais próximo do plano mediano do corpo. E o mediano é no meio do corpo. Obviamente que isso é uma questão mais teórica do que prática, porque nós não somos iguais nos mesmos lados. Então é impossível nós sermos divididos exatamente ao meio, mas é o mais próximo do meio possível. O plano mediano, ele só existe um. É diferente de você colocar assim, o plano sagital. Existem vários cortes sagitais, de medial para lateral, vários cortes sagitais. Existe apenas um plano mediano, então apenas um corte mediano, mais ou menos ali no meio da nossa cabeça ou no meio do órgão. Eu vou mencionar agora sobre as divisões do sistema nervoso, deixar bem claro para vocês. E a primeira divisão anatômica, a divisão do sistema nervoso que eu quero colocar, é a anatômica. Ela então divide em sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso central, ela inclui encéfalo e medula espinhal. Nós entendemos como a palavra encéfalo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Bom, medula espinhal. Aqui, encéfalo e medula espinhal é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele inclui nervos, gânglios e terminações nervosas, nos quais os nervos, nós incluímos aí 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais.
Temos também uma segunda divisão, que é a divisão embriológica do sistema nervoso, que nós consideramos as estruturas prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo, como vocês podem lembrar, que eu falei na aula anterior, ele dá origem a telencéfalo e diencéfalo, né? Por exemplo, aí o telencéfalo ele vai continuar se dividindo, como os hemisférios cerebrais, núcleos da base, eles vão se originar aí de telencéfalo. Lembra também que os ventrículos laterais e o terço superior, aí a parte superior do terceiro ventrículo se encontra também, é uma cavidade que se encontra também lá no telencéfalo. Bom, o diencéfalo, ele também é uma divisão que veio lá do prosencéfalo, né? O tálamo, epitálamo, hipotálamo está ali localizado. A maior parte do terceiro ventrículo também está localizado aí no diencéfalo. O mesencéfalo, ele continua como mesencéfalo e você pode encontrar ali os corpos quadrigêmeos nesse mesencéfalo, que é colículos superiores, colículos inferiores, também os pedúnculos do cérebro, que são as colunas que sustentam o cérebro, um par de pedúnculos, além aí do terceiro ventrículo que está ali localizado no mesencéfalo, ali o aqueduto do mesencéfalo, aqui localizado. E por fim, o rombencéfalo. Rombencéfalo que divide-se em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo, ele dá origem à ponte e cerebelo. O mielencéfalo ao bulbo ou medula oblonga. A medula espinhal continua sendo como medula espinhal. Assim é a divisão embriológica do nosso sistema nervoso. Eu vou falar agora com vocês sobre a divisão funcional do sistema nervoso, que é baseada no livro Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. Então nós temos um sistema nervoso somático e um sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático é aquele que nós controlamos e que ele tem fibras aferentes, né, e fibras eferentes. As fibras aferentes, elas vão levar o estímulo da periferia para o encéfalo. Então, se eu estou aqui dando aula para vocês, movimentando meus braços, eu estou movimentando deliberadamente e mandando o estímulo para o encéfalo e ele está controlando voluntariamente o meu movimento, né? As fibras aferentes mandam o estímulo e as fibras eferentes reagem a esse estímulo, dão a resposta. É uma resposta elaborada conscientemente por mim. Agora, o sistema nervoso visceral, ele também tem uma parte aferente, aquela que coleta o estímulo do ambiente ou de dentro do corpo e manda esse estímulo para o sistema nervoso central. Então, aí não muda nada em relação ao sistema nervoso somático. O que é diferente nesse visceral, que é a resposta, que é a parte eferente, né? As fibras descendentes que levam o estímulo, que dão resposta a esse estímulo. Aí você tem um sistema nervoso autônomo, que ele é simpático ou parasimpático. Lembra que eu falei na aula anterior? O simpático está relacionado à resposta ao estresse e o parasimpático ele está mais relacionado ao retorno do equilíbrio pós-estresse, pós-trauma. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é a parte eferente de uma resposta involuntária. Eu não controlo essa resposta voluntariamente. O nosso sistema nervoso, ele elabora isso alheia à minha vontade, né? Não, eu não controlo, eu não estou decidindo se as minhas glândulas vão secretar mais ou menos, né? Por exemplo, eu não estou decidindo se o meu coração vai bater mais ou vai bater menos. É uma resposta involuntária. Eu não decido se o meu estômago ele vai dilatar ou comprimir mais ou menos. Essa contração, dilatação da musculatura do meu digestório é involuntária, alheia à minha vontade. Então, tanto o sistema, tanto o músculo cardíaco, músculo liso, glândulas, elas são estimuladas, a resposta delas vem via sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático. E a minha musculatura estriada, esquelética, ela é controlada
voluntariamente. Essa é a divisão do sistema nervoso pelo olhar funcional. Eu vou falar nessa parte sobre a forma e a estrutura geral da nossa medula espinhal. Nossa medula espinhal, ela é primeiramente, ela é achatada anterolateralmente, ou seja, você vê, posteriormente ela é um pouco arredondada e anteriormente ela é quase que plana, né? Por isso que é um achatamento anterolateral. E ainda ela tem, nós chamamos intumescências, ou seja, ela não tem a mesma espessura de cima até embaixo, né? Até a final da L1, mas ela é um pouco espessa na região cervical e mais um pouco espessa também na região lombosacral. Por quê? Nós chamamos isso de intumescência. Então nós temos uma intumescência cervical e uma intumescência lombar, né? Por quê? Porque ali você tem nervos que saem da região cervical para os seus membros superiores. Como nós temos muita musculatura aqui, então nós temos uma concentração de nervos, por isso que é uma intumescência, é mais espesso, porque o plexo braquial sai daqui, então por isso que a medula espinhal é mais espessa aí. Ela afina um pouco na região torácica, abdominal, e na região lombar ela espessa novamente para a saída dos nervos para os membros inferiores, os plexos lombosacrais. Bom, então, dito isso, que ela é achatada anterolateralmente e tem duas intumescências, dois espessamentos, um cervical e outro lombar, relacionado a plexo braquial e plexo lombosacral, nós vamos fazer um corte transversal nessa coluna e colocar as partes principais dela. Então, nessa figura, aqui essa região anterior e aqui a região posterior da medula. Vamos chegar um pouco aqui. Bom, nessa situação, você tem aqui nessa região anterior uma abertura maior, que é uma fissura mediana anterior. E do lado posterior, né, você tem sulco mediano posterior. Então, qual a diferença de fissura para sulco? Fissura é mais aberto, você vê uma distância maior aqui do que o sulco, você visualiza apenas uma linha, tá? Então, fissura mediana anterior e sulco mediano posterior. Então, aí você já visualiza uma parte anterior mais achatada e uma parte posterior mais arredondada. Por isso é um achatamento anterolateral. Bom, e ainda seguindo aqui, você vê que a medula, ela tem uma divisão aqui em substância branca e cinzenta, no qual a substância branca é aqui e a substância cinzenta aqui no meio. Então, a substância cinzenta interior e a substância branca exterior. E ainda nós temos as seguintes divisões na substância branca. Aqui, funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. Tudo isso aqui é funículo posterior. Então, funículo anterior, lateral e posterior. Aqui no funículo posterior, nós temos alguns detalhes aqui. Ele tem duas divisões, um fascículo grácil e um fascículo cuneiforme. Eu vou explicar já. Bom, aqui você tem na substância cinzenta, essa figura aqui, nós chamamos até de H, né? Mas ele tem aqui, ó, essa aqui, um corno anterior ou coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior, né? Então, cornos, coluna anterior, lateral e posterior. Então você relaciona essa coluna anterior e lateral à musculatura, tá? Então fibras descendentes estão ligadas aqui. E a coluna lateral e posterior, de onde saem as fibras dos nervos sensitivos. Tá? Bom, dito isso, nós vamos colocar outras questões aqui. Você tem, além da fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, você tem ainda sulco intermédio posterior aqui e do outro lado. Então você tem um sulco lateral posterior
E você teria também um sulco lateral anterior aqui. Bom, qual o detalhe que eu quero dizer em relação ao sulco intermédio posterior? Lembra que eu falei sobre intermédio que estaria entre medial e lateral? Então, sulco intermédio posterior então, está entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. Então, está entre a estrutura medial e uma lateral. Por isso é um sulco intermédio e posterior. Nós não temos sulco intermédio anterior, só temos sulco lateral anterior. Portanto, nós temos que esse funículo posterior, ele encontra-se dividido em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Outro fascículo grácil aqui em cima e aqui lateralmente fascículo cuneiforme. Um outro detalhe, fascículo grácil e fascículo cuneiforme nós encontramos apenas na região cervical. Então, esse desenho, essa estrutura aqui, região torácica lombar, você não vai encontrar um sulco intermédio posterior, nem fascículo grácil e nem cuneiforme aí representado. Então, essa é uma estrutura geral de como é a medula espinhal. Então, substância branca, substância cinzenta, esse aqui no meio, canal medular, já tem um funículo anterior, lateral, posterior, sendo que na região cervical você tem um sulco intermédio posterior que divide esse funículo posterior em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. E ainda, nós temos aqui na substância cinzenta uma coluna anterior, uma lateral e uma coluna posterior, sendo que a coluna anterior relacionada à musculatura esquelética voluntária e a coluna lateral, musculatura lisa, e a coluna posterior está relacionada à inervação sensitiva. Assim está explicado a estrutura geral da medula espinhal. Eu quero falar um pouco sobre aqui a topografia vértebro-medular. Então nós temos que a medula está dentro da nossa coluna vertebral. Então, são as vértebras que estão protegendo ali a medula no seu interior. No entanto, no indivíduo adulto, a medula é bem menor do que a nossa coluna vertebral. Nós sabemos que a medula espinhal ela é encontrada até a segunda vértebra lombar, a L2. A partir daí, nós não temos mais medula espinhal. Bom, e nós sabemos também que até o quarto mês de vida intrauterina, nós temos que o tamanho da coluna vertebral é o mesmo tamanho da medula, de tal modo que os nervos espinhais eles saem exatamente de um ângulo reto, né? Saem exatamente ali. A partir do quarto mês de ano, do quinto em diante, da vida uterina, a medula espinhal ela cresce num ritmo bem menor, bem mais lento do que a coluna vertebral, de modo que a coluna vertebral fica maior e a medula fica encerrada até a segunda vértebra lombar. E isso tem implicações anátomo-clínicas, como eu quero explicar para vocês nesse quadro aqui. Bom, como eu disse, até a L2 nós encontramos a medula espinhal. E nesse sentido, a partir daí nós encontramos a chamada cauda equina. Cauda equina é do quê? Ela tem aqui meninges, ela tem raízes nervosas e que ficam em torno ali do cone medular e do filamento terminal. Então a medula terminal, a medula espinhal terminando, ela tem um cone medular e a partir daí ela emite um filamento terminal. Então aqui essa é a cauda equina. Bom, e aí qual a implicação clínica disso? Quando você pensa em alguém que tem uma lesão na segunda vértebra cervical, na C2, qual nervo pode ter sido afetado? Você soma-se 2 números a isso. Então, o segmento da medula C4. Se é a segunda vértebra cervical, o quarto segmento cervical da medula que foi afetado ali. Se você tem, então, T10, então você acrescenta 2. Então, uma lesão na 10ª vértebra torácica foi afetada até o 12º
segmento medular. Então, a regra é a seguinte: de C2 a C10 você acrescenta 2. E a C1? A C1 você não acrescenta nada, né? Então, a C2 e a C10 você acrescenta 2 nessa regra. Bom, e se a lesão for aqui em T11 e T12? Então, você pode clinicamente inferir que houve uma lesão de nervos de L1 a L5, porque eles saem na altura da 11ª e 12ª vértebra torácica. Se você tem uma lesão em L1, então foi afetado os 5 segmentos medulares sacrais, porque eles saem de L1. E L2? De L2 em diante, você tem aí apenas a cauda equina, como eu falei ali, meninges, raízes nervosas, né, que ficam em torno do cone medular e filamento terminal. Feito isso, é uma visão geral que eu dou sobre uma topografia vértebro-medular. Vou falar aqui com vocês sobre envoltórios da medula. Esses envoltórios, eles são o quê? A pacmeninge e a leptomeninge. Pacmeninge é uma meninge dura, uma meninge espessa, e ela é representada pela dura mater. A leptomeninge são meninges mais finas, mais delgadas, mais delicadas. A aracnoide e pia mater, dos quais a pia mater é a mais delicada, a mais fina. Bom, aqui a nossa dura mater, ela é assim chamada porque ela é bem espessa, né? Pela grande quantidade de fibras colágenas. Ela vai chegar até a nossa segunda vértebra sacral, né? Chega até ali. E ela também ela vai servir de bainha para os nervos. Lembra dos nervos espinhais, os 31 pares de nervos espinhais que estão saindo da medula? Eles vão saindo pelos forados das vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, e eles vão recebendo uma bainha que é da dura mater. Bom, a partir da dura mater, você tem a aracnoide, que é a segunda bainha que envolve a medula. Lembrando que a dura mater é dupla camada no encéfalo e camada única na medula. Bom, a aracnoide, ela é caracterizada por ramificações chamadas trabéculas. São as trabéculas aracnoides que mantêm um espaço entre a aracnoide e pia mater. Esse espaço é importante porque o líquido cérebro-espinhal, chamado também de líquor, ele circula no espaço subaracnoide, que é entre a aracnoide e a pia mater. Bom, por fim, a pia mater, ela é a camada mais delgada e íntima ao tecido nervoso, e ela penetra até a fissura mediana anterior. Também, ela continua, após o cone medular, ela continua emitindo, nós chamamos de filamento terminal. Então, você tem cone medular e filamento terminal. E ela vai perfurar o saco dural. Por quê? A dura mater, ela termina lá na S2 e ela forma em formato de saco dural. E esse filamento terminal perfura o saco dural, perfura a dura mater lá em torno de S2. Então, a partir daí, ela vai chamar filamento da dura mater espinhal. O filamento da dura mater espinhal nada mais é do que aquele filamento terminal que começou lá no cone medular. Ele, perfurando o saco dural, ele vai ter esse nome, que é filamento da dura mater espinhal. Quando esse filamento da dura mater espinhal ele atinge o periósteo do cóccix, então ele vai se chamar ligamento coccígeo. Então, retornando, de cone medular até S2, nós temos um filamento, até o saco dural, temos o filamento terminal. Perfurando o saco dural, temos aí um filamento da dura mater espinhal. Né? Do saco dural sai o filamento da dura mater espinhal. E quando ela chega no periósteo do cóccix, nós temos então esse ligamento coccígeo. Bom, e além disso, a pia mater emite ramos laterais entre sulco lateral anterior e posterior. Lembra que eu falei lá na medula? Ele emite ramos
que nós chamamos de ligamentos denticulados. Esses ligamentos denticulados, eles se ligam pia mater a aracnoide e dura mater. Qual a vantagem disso? Você vai manter a sua medula espinhal mais ou menos fixa, né? Você faz todo tipo de movimentação, você corre, você anda, e isso poderia gerar um impacto da dura mater com as vértebras que estão ali externamente a ela. Então, para evitar esse impacto, elas ficam mais ou menos ali segura, ela não fica balançando ali, né? Além desses ligamentos denticulados, nós sabemos que nós temos aí uma rede, uma camada de tecido adiposo no espaço extradural ou epidural. Bom, eu estou falando de espaços aqui entre as meninges. Então você tem um espaço entre o periósteo das vértebras, que é chamado de a dura mater, que você chama de espaço epidural. E ainda você tem um espaço entre dura mater e aracnoide, um espaço subaracnoide. E um espaço entre dura mater e aracnoide subdural. E aracnoide e pia mater subaracnoide. Então vamos revisão. Entre periósteo de vértebra e dura mater, você tem o espaço epidural. Entre dura mater e aracnoide, espaço subdural. Entre aracnoide e pia mater, você tem um espaço subaracnoide. Então esses três espaços, epidural, subdural e subaracnoide, eles têm características importantes que convém nós detalharmos agora. Eu vou falar agora sobre os espaços que existem entre as meninges, né? Então você tem o espaço entre as vértebras e a dura mater, o espaço epidural, o espaço entre dura mater e aracnoide, o espaço subdural, o espaço entre aracnoide e pia mater, espaço subaracnoide. Vou detalhar então a localização e o que existe dentro dele, o conteúdo, né? Então, o espaço epidural. Então, ele fica entre dura mater e o periósteo do canal vertebral, né? O que se encontra dentro desse espaço entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral? Encontramos aqui tecido nervoso e esse plexo venoso vertebral interno. Esse plexo venoso vertebral interno nada mais são do que veias que estão localizadas juntamente com o tecido adiposo nesse espaço epidural. Então, esse plexo venoso vertebral interno juntamente com o tecido adiposo no espaço epidural. Bom, temos aqui ainda o espaço subdural, como eu disse, entre a dura mater e a aracnoide. Então, entre o primeiro e o segundo, entre a pacmeninge e a leptomeninge, nós temos aqui o espaço subdural. Então, o que existe ali dentro? Uma pequena quantidade de líquido, o suficiente para que não haja uma adesão entre aracnoide e pia mater, suficiente para isso. Então, é um espaço que nós chamamos na anatomia de espaço virtual. Então, o terceiro espaço, o espaço subaracnoide, é um espaço entre a aracnoide e pia mater. Esse espaço é muito importante, porque dentro dele circula o líquido cérebro-espinhal, o líquor. Eu quero falar de uma importância clínica desse espaço subaracnoide, aqui com relação ao líquido que está aí circulando no espaço subaracnoide. Quando eu falei para vocês que a medula ela vai até a segunda vértebra lombar, até a superfície superior da segunda vértebra lombar, e o espaço e a dura mater vai com o seu saco dural até a segunda vértebra cervical, a segunda vértebra sacral, a S2. Então, você pode imaginar que você tem um espaço muito precioso, que vai de L2 até S2, que vai da segunda vértebra lombar até a segunda vértebra sacral. Por que eu digo que esse espaço é precioso? Nesse espaço nós encontramos o líquido cérebro-espinhal, o líquor. No entanto, nós não encontramos mais a medula. Nós podemos
fazer uma coleta de líquor sem que venha atingir a medula, né? Por isso que esse passo é importante. Então, para que motivo você vai coletar esse líquor, né? Então você vai retirar esse líquor para se fazer algum tipo de diagnóstico relacionado a uma patologia, ao líquor. Também você pode medir a pressão desse líquor, né? Coletando ali, nesse espaço. Você pode também introduzir substâncias que aumentem o contraste. Você quer fazer um exame de imagem e você injeta um líquido entre L2 e S2, no espaço subaracnoide, para que seja mais evidente esse contraste e você identifique melhor as estruturas ali contidas. Bom, e o quarto motivo que esse espaço é muito precioso de L2 a S2, as anestesias raquidianas, né? Que ele pode ser colocado entre L2 e L3, entre L4 e L5, né? E entre L3 e L4 também. Bom, e eu falei de anestesias raquidianas. Existem também as anestesias epidurais. São aquelas anestesias que você vai administrar no espaço peridural. Então você um espaço que você vai continuar nessa região entre L2 e S2. Então, portanto, eu estou falando da região lombar, né? E aí você vai, quando o anestesista introduz a agulha, ele percebe que diminui a resistência bruscamente. É a baixa resistência bruscamente. Então ele percebe que ele perfurou o ligamento amarelo. Então aí ele está no local ideal, adequado para que ele venha efetuar a administração do anestésico. Qual a vantagem da epidural com relação à raquidiana? A raquidiana ela está comumente relacionada a dores de cabeça, porque ao perfurar a dura mater e ao haver o extravasamento do líquor, isso provoca dores de cabeça ao longo da vida na pessoa. Então é importante você entender essa diferença anatomoquímica entre anestesia epidural e raquidiana e o porquê de você fazer essas coletas de líquor nesse espaço tão precioso de L2 até S2. Uma coisa importante também nós falarmos sobre o líquor cerebroespinhal, o líquor, é a sua circulação, por onde ele circula. Então, nós sabemos que, como eu falei para vocês em aulas anteriores, que nós temos cavidades, espaços no nosso encéfalo e também na medula, né? Essas cavidades nós chamamos ventrículos laterais, terceiro ventrículo, aqueduto do mesencéfalo, quarto ventrículo, né? Canal medular. Então, esses espaços que ocorrem ali abaixo da dura mater, né? E abaixo de aracnoide também. Nesse espaço ali entre aracnoide e pia mater, que se encontra esse líquido cerebroespinhal, né? Bom, esse líquido ele é formado aí nos plexos corioides, no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo e nos ventrículos laterais. Nós sabemos que os ventrículos laterais eles estão localizados no telencéfalo, né? O que eu penso em telencéfalo? Eu penso principalmente em cérebro, né? Os ventrículos laterais no telencéfalo. O terceiro ventrículo eu posso relacionar ele ao diencéfalo, tálamo, hipotálamo, ali naquela região. Então você está descendo. Do terceiro ventrículo você vai passar por um canal, um aqueduto do mesencéfalo, que ele está no mesencéfalo. E ele vai ligar terceiro a quarto ventrículo. O quarto ventrículo ele está localizado entre ponte bulbo anteriormente e cerebelo posteriormente. Ali também tem plexos corioides que produzem esse líquor. Ele vai produzir mais ou menos meio litro de líquor por dia. Esse líquor é produzido e drenado pelos plexos corioides que ficam aqui na região superior da cabeça, ligando essa área de espaço subaracnoide ao sistema venoso. Então esse líquor vai para o sistema venoso. Então aí existe a produção e a drenagem constante. Esse líquido não fica parado lá. Então qual a vantagem disso? A vantagem é que você vai eliminar as chances de contaminação e proliferação de invasores patógenos nesse líquor, já que ele é constantemente
constantemente produzido e drenado. Então não dá tempo desse patógeno se reproduzir e fixar ali, né? É uma proteção mais ou menos mecânica, né? Que você empurra o possível patógeno que pode estar localizado ali. Isso não elimina totalmente, claro, uma possível infecção nesse espaço, porém é uma defesa bastante eficiente, essa é uma defesa mecânica, e você fazer circular o líquido. Bom, retornando aí, você produziu então os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, esse líquido, e ele vai precisar chegar em volta de todo o encéfalo externamente e também em volta de toda a medula por espaço. Ele vai sair por uma abertura lateral, uma abertura mediana do quarto ventrículo e vai alcançar o canal ventricular, vai alcançar o entorno de toda a medula. Esse líquido, você vai encontrar esse líquido depois que eu falei que esse espaço precioso que você vai poder coletar ele entre L2 e S2. Então, você precisa saber onde ele é produzido, onde ele pode ser acessado com facilidade, L2 e S2, e também qual a sua drenagem. Ele é drenado, então, aqui na parte superior da cabeça, né, que eu falei ali das granulações aracnoides. Olha, até eu esqueci, né? As granulações aracnoides. Granulações aracnoides ficam paralelamente aqui e elas vão drenar, todo esse líquido ele vai ser drenado para as granulações e das granulações ela vai passar para o sistema venoso. O sistema venoso, vocês sabem que esse líquido ali no sistema venoso, ele vai de alguma forma que a gente explicou também lá no circulatório, ele vai passar, lembra do sistema circulatório, que é o coração, vaso e o sistema linfático, e esse líquido vai acabar passando por o sistema linfático e se houver algum patógeno ali, ele será eliminado de alguma forma. Nesse momento, eu quero deixar claro algumas estruturas do nosso encéfalo para que vocês possam entender melhor. Então, nesse exemplo aqui, esse protótipo, nós temos aqui essas massas encefálicas e uns sulcos. Né? Esses nós chamamos, as depressões chamamos sulcos. As massas encefálicas nós chamamos giros. Tá? Então, você está aqui, esse é o cerebelo, então aqui é a parte posterior, o occipital, né? A parte anterior aqui, parte frontal, parte parietal, e essa é a parte que fica o temporal, né? Então, frontal, parietal, temporal, occipital. Aqui é o cerebelo. As massas são giros e aqui os sulcos. Bom, girando aqui, nós temos essa visão. Aqui nós temos aqui essa estrutura branca, corpo caloso, abaixo dela, septo pelúcido, em torno dela aqui, você tem, nós chamamos, giro do cíngulo, e aqui tem um sulco, onde passa esse vaso, sulco do cíngulo. Ainda, você tem aqui chamado fórnice ou fórnix. Aqui você tem uma comissura anterior no final do corpo caloso, aqui no início do corpo caloso, e no final também tem aqui, mas é uma comissura posterior, mas é difícil de ver nessa peça. Bom, marrom, você tem aqui comissura, essa aqui é aderência intertalâmica. À frente, epitálamo. Atrás, hipotálamo. Tem o terceiro ventrículo, esse espaço aqui. Atrás desse septo pelúcido, você tem o ventrículo lateral. Aqui, quiasma óptico. Aqui, hipófise.
corpos quadrigêmeos, corpo pineal ou glândula pineal, aqueduto do mesencéfalo, pedúnculo do cérebro, ainda está no mesencéfalo, ponte, bulbo. Quarto ventrículo está aqui, entre ponte, bulbo e cerebelo. Existem mais partes aqui para detalhar, só que aqui é muito pequeno. Esse aqui é melhor que a gente tenha aulas presenciais para que a gente possa falar detalhadamente sobre cada uma dessas partes. Eu vou comentar aqui sobre um tema muito importante, que são as barreiras encefálicas. Nós sabemos que o nosso cérebro ele é um órgão muitíssimo nobre e é necessário que existam barreiras para mesmo diminuir o acesso ou impedir o acesso de substâncias tóxicas ao nosso cérebro. Portanto, ele tem barreiras que impedem patógeno alcançar aí facilmente o tecido nervoso. Então, os líquidos que chegam até o tecido nervoso são o líquor e o sangue. Então, você tem aí barreiras hemoencefálicas, que eles vão impedir ou selecionar quais as substâncias que vão adentrar do sangue para o tecido nervoso, as barreiras líquoencefálicas, que vão impedir ou selecionar a passagem de substâncias entre líquor e tecido nervoso. E ainda você tem, entre sangue e líquor, você tem uma barreira hemolicórica. Bom, elas têm algumas características que eu vou listar aqui. Bom, principalmente, essa barreira ela está principalmente relacionada à dificuldade da substância acessarem uma área do tecido nervoso do que exatamente a impedir completamente ela, mas no mínimo a dificuldade. Segundo, ela é seletiva, dificulta em muita passagem de determinadas substâncias e facilita de outras, né? É como a passagem de substâncias dentro da nossa célula. Nós sabemos que existe umas barreiras seletivas ali, né? Então, é basicamente isso. Bom, a barreira líquor-encefálica é a barreira menos seletiva. O maior número de substâncias alcançam o tecido nervoso via líquor. As barreiras hemoencefálica e hemolicórica, elas são extremamente importantes para impedir que substâncias tóxicas venham alcançar o nosso tecido nervoso. Lembrando que a gente usa hemoencefálica, líquor-encefálica, mas o termo encéfalo, ele é errôneo nesse caso. Na verdade, é uma barreira de sangue para tecido nervoso, não é para encéfalo, né? Então, mas foi batizado como hemoencefálica ou líquor-encefálica, né? Bom, existem exceções aí, existem áreas onde não foi encontrada essas barreiras encefálicas que eu acabei de mencionar, as hemolicóricas, as hemoencefálicas e essas líquor-encefálicas. Essas três barreiras não foram encontradas onde? No corpo pineal, tá? Na neurohipófise, nos plexos corioides e na área póstrema. Na área póstrema, no corpo pineal, neurohipófise e nos plexos corioides. E houve-se uma explicação para isso, que acredita-se que por essas quatro áreas que eu acabei de mencionar, elas estão ligadas ao sistema endócrino. E o sistema endócrino, nós sabemos que é secreção de substâncias para a regulação do nosso organismo. Então, não faz sentido essas áreas que estão intimamente relacionadas ao sistema endócrino haver barreiras que impeçam a troca, porque impedir troca impede essas áreas, quatro áreas que eu mencionei, de realizar a sua participação na função endócrina.